Então, é um privilégio estar conversando com você, né? Esse diálogo é um pouquinho daquilo que nós diariamente conversamos, né? Uhum. A Luciana, pessoal, uma amiga querida, minha irmã, né? Psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em aleitamento materno. No primeiro momento, eu encorajei a Lu para conversarmos sobre aquilo que os pós-estruturalistas estão chamando de construção da maternidade. De repente, a Luciana fez um resgate do aleitamento materno, que é algo que nós conversamos já há algum tempo. Eu falei, não, esse assunto tem uma relevância social muito mais importante do que qualquer discussão pós-estruturalista. Né? Lu, essa live ela é uma parceria feita, né, pela Academia Gastronômica de Letras, do qual membro, do FBJ Home Studio, né, que é onde permitiu com que a live fosse gravada. Grupo Inspirados, né, do projeto Anjos da Rua. Então, esse diálogo só é possível graças à contribuição desses queridos. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é qual é o elo de ligação entre a psicologia e o aleitamento materno? Porque, para nós, que já passou um bocado do Cabo da Boa Esperança, nós estávamos acostumados com aquela bombinha, né, de sucção, que era é uma coisa horrorosa, que é tão traumático quanto. Aí você É. apresentou para mim gente, né, mostrando que a experiência não precisa ser traumática. Né? Qual é o elo de ligação? O que a psicologia tem que ver com aleitamento materno? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, pela parceria que a gente tem de vida, né, de profissão, e agradecer o convite por estar aqui hoje e poder falar sobre isso, né? Aleitamento materno é uma coisa que é o início da vida, independente se ele flua ou não, seja da mãe no peito, seja na mamadeira, é o começo de qualquer vida, né? E a ligação, eu acho que da psicologia com o aleitamento materno, eu fui encontrando na minha profissão uma ligação da psicologia com esse início da vida, né? E eu pude entender que o ser humano só é aquilo que ele é por aquilo que ele recebeu, seja do peito, da mãe, do pai, da avó, de uma tia, de quem cuidou dessa criança. Ele é aquilo que ele é por aquilo que ele recebeu e por aquilo que ele não recebeu, né? E ele vai ao desenvolvimento dele e ele vai conseguindo entender e se achar nisso que ele recebeu, né? Seja positivo, seja negativo, mas eu fui entendendo na minha prática profissional que a psicologia tinha tudo a ver com aleitamento materno. Quando eu entrei para trabalhar numa maternidade em Porto Velho, e eu psicóloga, e ninguém queria fazer parte de uma sala de parto,
tinham algumas psicólogas que trabalhavam ali. Ah, sala de parto, e as pessoas não viam ligação nisso. Mas o que tem a ver o parto com a psicologia, né? E aí eu falei, dá para mim. É, isso caiu no meu colo e eu acabei aceitando, eu acabei recebendo isso com muito grato, né? Com muito prazer. E fui estudar sobre isso, né? Eu fui estudar sobre o parto, então fiz uma formação como doula no Gama, que é o grupo da maternidade ativa em São Paulo. Fiquei uma semana lá em São Paulo fazendo uma formação no Gama. E depois eu fui entendendo que o aleitamento materno ele era parte de tudo isso, né? Dessa iniciação da vida. Então, por mais que a gente fizesse ali na maternidade onde eu atuava, que era em Porto Velho, chama maternidade municipal, é, lá em Porto Velho, e aí fui fazendo essas ligações com o aleitamento. Então, fui buscar os meus cursos de formação na Mami Bem, em Belo Horizonte, com a Tatiana Vargas, a Vanessa Moufron, são pessoas e outras pessoas que fizeram parte da minha formação também, mas assim, em relação ao aleitamento materno e esse início da vida, né? Então eu fui buscando essa complementação da profissão que eu tinha já como psicóloga, né? E fui aliando duas áreas, que era a psicologia e o aleitamento. E peguei a sala de parto para atuar, né, nessa situação e foi muito interessante, porque aquela mãe que está Legal. em trabalho de parto, ela vai trazer a vida aquele ser, né? E eu sempre que penso em aleitamento materno, eu penso sempre numa mãe que está ali. E ela é uma mãe que chega cheia de dúvidas, de desejos, de situações muito peculiares, né? Então, quando a gente fala em aleitamento, não adianta a gente ter um bebê satisfeito lá, amamentado, e uma mãe um caco, né? Então, eu penso sempre muito nessa mãe, né, que está ali, que está podendo ofertar aquilo, né? Então, eu olho muito para a mãe, eu costumo olhar muito para essa mãe, e essa experiência na maternidade me trouxe muito isso. Que condição que a gente tem essa mãe que recebe esse bebê, seja física, psíquica, né? Então, eu costumo olhar muito para essa mãe que está ali chegando, né, também. Legal. Lu, bom, você já mostrou que a psicologia ela dialoga com a maternidade como um todo, inclusive no que diz respeito à amamentação, né, do bebê. Então, a partir disso, traz para nós o que é aleitamento materno. Né? Porque você sabe o que é, talvez as mães, né? Bom, aquelas que podem, porque nós sabemos que nem todas podem, né? Fazer um bom pré-natal, passear com médico, com um bom médico, nem todos, nem todas têm esse privilégio. Né? Mas o que pesa a nossa desigualdade, o que seria o aleitamento materno? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né, Luiz? Porque o aleitamento materno não é só aquela mãe que nasce com aquele bebê, né? Eu muitas vezes, quando eu vou fazer o acolhimento, o atendimento daquela mãe, seja no hospital, seja na casa dela, né? Esses dias agora, ainda, sexta-feira, eu estava na casa de uma mãe e ela falou assim para mim, ela está no terceiro filho, né? Com outras experiências anteriores, ela falou, já tive 2 filhos, mas parece que o aleitamento materno, cada vez que eu vou fazer, é uma situação diferente. E é uma condição muito peculiar, né? Porque aleitar não é botar só o peito para fora e botar uma criança para sugar, né? Tem uma série de questões. Será que aquela mãe tá preparada para colocar aquela criança para sugar? Né? Eu hoje estou num projeto muito interessante, chama Ninho do Bebê,
E ali no ninho do bebê, a gente tem um grupo de gestantes, né? Onde elas são preparadas ou elas podem falar sobre a gestação e o processo gestacional. E às vezes a gente, por exemplo, ouve que ela não quer amamentar aquele bebê que chega. E ela tem direito de não querer amamentar aquela criança. Por quê? Porque às vezes ela não está afim, porque às vezes ela não está preparada, porque às vezes botar um bebê para sugar nas mamas dela é uma coisa estranha, né? Ela Uhum. não quer. Então, e a sociedade às vezes não vê isso com bons olhos, né? A sociedade julga. Uhum. Ai, como é que você é uma mãe que pariu não vai amamentar um filho, né? E às vezes ela não quer, ela não está preparada, ela não consegue, né? E assim, a gente precisa saber olhar, escutar essa mãe. O que está acontecendo? Por que você não Uhum. quer, né? E muitas vezes não tem esse olhar, né? Nas maternidades, nos hospitais. O que é que está acontecendo? Será que Uhum. essa mãe quer que aquela criança sugue aquele peito, que aquela criança seja alimentada por ela? Então, assim, eu penso muito, eu volto a dizer, eu penso muito na mãe. Não adianta a gente ter um bebê saciado, bem alimentado e uma mãe caco, né? Ela precisa estar bem com aquilo, em paz com aquilo que ela está ofertando para o filho, porque o peito que ela oferta não é só um alimento, é um Uhum. acolhimento, é um colo, é um carinho, é um alívio de dor, né? Porque o peito ele tem esse significado, né? Ele significa muito mais do que só uma nutrição, né? Uhum. Legal. Luciana, você tocou em 5 pontos que eu gostaria de destacar, obviamente, mas eu não sei se nós vamos conseguir fazê-lo. Mas, né, fica aí ó, a sementinha para o próximo encontro. Um dos pontos a gente acha que a maternidade ela se inicia com a gestação. Nem sempre é assim. A maioria esmagadora das vezes não é assim. Tá? Então, muitas vezes, eu não sou um estudioso do assunto, nem, nem tenho nenhuma experiência, porque eu não sou pai, mas participei da criação do meu sobrinho. Já E é a uma minha experiência, né? é uma experiência. E a minha irmã, por exemplo, ela não tinha leite. Tá? E o João tinha um problema com, com a alternativa, que eu esqueci o nome do, do leite. Né? Aí, num primeiro momento, nós tínhamos uma parente, né, que tinha dado à luz há pouco tempo. E aí o João, né, usufruiu do leite dessa pessoa. Eu gostaria que você falasse qual é a importância e se ainda existe essa questão que é possível, né, uma mãe doar o seu leite para a maternidade de um hospital. Isso é uma pergunta de ignorante, porque eu sei que isso existia há 19 anos, eu não sei se é possível. Né? Então, é possível fazer essa doação, porque é o seguinte, por mais que é, é, o censo, né, de 2022 mostrou que os brasileiros têm tido filhos mais tarde, né, e a natalidade tem diminuído, mas né, todo dia eu acho que tem mãe em trabalho de parto aí. E é como que essa mãe que se vê impossibilitada
de amamentar, né? De aleitar. Não sei qual verbo é o certo. Qual é a alternativa que ela tem? Luiz, é muito interessante essa sua pergunta, né? Porque quando a gente fala em gerar um filho, parir e amamentar essa criança, né? Socialmente falando, a gente vai para um lado de às vezes muita cobrança, né? Aquela mulher que gestou, gerou, né? Gerou, gestou e pariu aquela criança. Parece que socialmente falando, ela tem uma necessidade de alimentar aquela criança. Então isso gera, inconscientemente falando, até uma culpa nessa mãe se ela não alimenta esse bebê, né? Uhum. Então eu acho que quando eu falo que eu olho para a mãe, é muito nesse sentido. Será que ela está preparada para alimentar esse bebê? Porque assim, hoje a gente sabe que tem leites que são tão nutritivos quanto o leite materno. Nenhum vai se igualar, com certeza, à condição que o leite materno possui. Por quê? Porque o leite materno, ele, ao longo do processo de aleitamento, ele vai adotando, ele vai, como é que eu posso falar? Adotando características muito peculiares da mãe para aquele bebê. Por exemplo, se tem um processo infeccioso, aquele leite sofre alterações a ponto de curar aquele processo infeccioso que tem aquele bebê. Então, assim, é uma relação muito próxima e muito ligada, né, da mãe com o filho. Então, se hoje, socialmente falando, se essa mãe não alimenta esse bebê, ela já se sente inconscientemente culpada por aquilo, né? Uhum. E o que a gente precisa fazer, por exemplo, é desmistificar isso, que ela pode não amamentar o seu filho, ela tem direito. Inclusive até, por exemplo, eu no meu trabalho na maternidade, durante 7 anos, às vezes a gente chegava para atender uma mãe que você via que o bebê empurrava a mãe e a mãe falava, ele não mama. E aí você pergunta, mas o que está acontecendo? Ela fala, ele não quer o meu peito, ele rejeita. Mas por quê? O que está acontecendo? Às vezes ela não quer. E ela precisa ter espaço para dizer isso. Ela precisa ter espaço para dizer, eu não quero amamentar o meu filho. Sem ser julgada disso, né? Eu não quero amamentar, por quê? Porque minha mama vai cair, porque eu não quero ficar muito tempo ali ligada no meu filho. Enfim, ela tem direito, né? Mesmo sabendo que o aleitamento materno tem milhões de benefícios para a mãe, para o bebê, né? Hoje a gente já sabe que o aleitamento materno previne de doenças a médio e longo prazo, na vida adulta, né? Aquela criança que foi amamentada no peito, ela vai ser um adulto menos propenso a algumas doenças. A gente já sabe disso, tem alguns estudos que mostram isso pra gente. Então essa mãe, ela precisa ter o direito de dizer eu quero ou eu não quero, independente dos benefícios, né? Não sei se cheguei aonde você Não, trouxe. você disse uma coisa interessante, que essa mãe ela precisa ter o direito de não querer, né? É. E quando ela não pode? Pro- Quando que você utiliza a técnica? Eu não sei se esse é o nome, mas você pode dar o nome correto, né? Como é que funciona a técnica do leite, leite não, do laser, né? Quando, quais casos ele tem que ser usado e se, se essa técnica do laser interfere na qualidade do leite materno. Então, é, a laser terapia, que a gente chama aplicada à amamentação, ela é um recurso que a gente faz uso durante um atendimento a uma mãe, por exemplo, né? Eu estava acompanhando desde sexta-feira uma mãe que ela tá com uma candidíase mamária numa mama, né? Na verdade, ela tá com candidíase mamária nas duas mamas e uma mastite numa das mamas.
ela está com as duas patologias ao mesmo tempo. Então, a candidíase mamária é um fungo que dá na mama, né? E às vezes a gente tem que entrar com o pediatra ou o obstetra que acompanha essa mãe, tem que entrar com uma medicação para combater essa infecção, esse fungo que está ali. E a mastite, que é uma inflamação, né? A mastite é uma inflamação das glândulas mamárias. Então, assim, ela sente dor, essa mãe que eu estou acompanhando, ela sente dor pela mastite e pela candidíase. Ambas causam dores. E aí, o que acontece? A laser terapia, que a gente chama, né, o laser, ele é uma ferramenta na consultoria do aleitamento materno. Ela não é usada para curar isso, né? Mas, por exemplo, a mastite, como ela é uma inflamação dos dutos mamários, né, dessa questão das glândulas mamárias, o que a gente pode usar do laser é para dissolver, se assim eu posso chamar, esses engurgitamentos mamários, esses pontos de engurgitamento mamário que ela tem, né? E a candidíase mamária, a gente também faz uso, por exemplo, com um protocolo para o tratamento da candidíase com o uso de azul de metileno, uso da laser terapia também pode diminuir a dor causada, né, durante essas patologias. Mas tudo isso são ferramentas que a gente usa para tentar amenizar e melhorar a condição do aleitamento que ela tem, né? Porque, na verdade, são utilizados antifúngicos, antibióticos, de acordo com as questões médicas envolvidas nisso aí, né? Eu, enquanto psicóloga e consultora de aleitamento materno, tenho uma limitação de atuação nisso, né? E eu sempre peço que procurem o médico, o pediatra, o obstetra, para que façam essas pontuações e essas orientações necessárias nesses casos patológicos, né? Então, eu entendo que a gente tem limitações de atuação, né, nesse sentido. Então, nós já temos três situações. A primeira situação é quando ela não quer, ela tem o leite, ela pode amamentar, mas não quer, e esse direito precisa ser respeitado. Tá? Quando ela quer, mas não tem o leite. Tá? E a terceira situação apresentada por você é quando ela quer, ela tem o leite, mas não consegue por alguma inflamação, de repente por uma questão, não sei, de anatomia, porque o bebê não consegue fazer a sucção do leite, né? E uma das alternativas é o laser terapia, né? que, que aí ajuda nesse processo. Então, e, é, quando a gente fala do direito, da garantia do direito, não tem muito o que se fazer. Tá? Tem de ser respeitado. Bom, o a segunda situação, quando ela tem leite, quer, ela, ela quer amamentar, mas ela não tem o leite, existem aí recursos disponíveis. Tá? O terceiro ponto, que ela tem leite, ela quer amamentar, mas ela não tem condições, por alguma questão química, orgânica, anatômica. Eu, particularmente, não conheço. Pode ser que tenha, né, políticas públicas locais em alguma cidade, mas, de um modo geral, né, quando a gente joga isso para
para o cenário macro, para o Brasil, não parece que existem políticas públicas que apoiam essa mãe e que oferecem alternativas a ela, para que ela também trate dessas questões. Né? Eu estou certo nessa percepção, ou não? Existe uma política pública onde essa mãe ela é acompanhada desde a da concepção do né, até o final do aleitamento. Não me parece. Se tem, né, dificilmente alguém tem essa informação, né, Luciana? Eu atuei muitos anos na saúde pública. No município de Porto Velho, eu fui funcionária da prefeitura durante 16 anos em Porto Velho, no município de Porto Velho. E durante esses 16 anos, eu atuei 9, 10 anos na saúde pública. Né? E por mais que a gente tenha setorizado, né, ali estaduais, municipais, políticas públicas que abarquem os direitos, como é que é isso, essa operacionalização do direito na prática dessa questão do aleitamento? Porque, por exemplo, o que eu via muito ainda, enquanto vivência na maternidade municipal de Porto Velho, que eu fiquei durante 7 anos, é que muitas vezes as pessoas julgam a mãe que não quer amamentar. Né? Elas não conseguem, as pessoas não conseguem entender como que um leite que faz tão bem, a mãe não quer ofertar para aquele bebê. Né? Enquanto política pública, ela é assegurada, né, naquela situação lá no município de Porto Velho, esse hospital que eu atuei durante todos esses anos, 7 anos, seja sala de parto, alojamento conjunto, era um hospital que tinha um título importante. O hospital ele tinha um título de amigo da criança. Então, no caso, ele incentivava, entre outras coisas, a prática do aleitamento materno. Então, ano a ano, a gente era treinado, a gente tinha treinamentos para atuar nas várias situações, né, dessa mãe que entra enquanto gestante, enquanto gestante, parturiente, puérpera, né? A gente era treinado para isso durante esses vários anos, né? Mas será que essas políticas públicas estão preparadas, por exemplo, para essa mãe que não quer amamentar? Só que políticas públicas são feitas de pessoas. Será que as pessoas têm essa consciência daquela mãe que está ali, que ela tem o direito de não querer? Por exemplo, eu vi durante todos esses anos, uma mãe que entrega um filho em adoção. Não só que ela não quer amamentar, mas ela não quer aquele filho. Por algum motivo, ela foi vítima de um abuso, de uma situação específica, e ela não quer aquela criança. Será que nós, enquanto sociedade, estamos preparados para acolher essa mãe que não quer um filho? Ou que ela quer entregar um filho em adoção para que aquele filho seja criado e acolhido em outra família? Será que a gente está preparado para isso? Então, é uma situação muito delicada. Assim como existem casos, por exemplo, de entrega de crianças em maternidades para adoção, existem mulheres que não querem amamentar. E aí elas vêm com as dificuldades. Ah, meu filho não pega. Ah, ele só chora. Ele não gosta do meu peito. Elas trazem milhões de situações para justificar que aquela criança não quer o peito. Porque é ele que não quer, não sou eu que não quero amamentar. Ela não tem o direito de dizer, né? E as políticas públicas muitas vezes não dão conta dessas demandas, né? Elas não conseguem abarcar todas essas demandas que são muito peculiares, né? São muito finas e cabem às pessoas que estão atuando naquelas situações para ter esse nível de sensibilidade, né? Luciana, você me disse que você, através do CAPS, né, participava
da rotina dessas mães que estavam parindo, estavam por parir. É muito bom você, como psicóloga, usar o termo parir, porque eu uso, isso é escrachado, que cara ignorante, né? Que cavalo. A psicóloga está usando o parir. Né? Então, pera lá, então, não estou equivocado no uso do termo. Né? Mas é de praxe qualquer CAPS participar da vida da parturiente ou isso era uma especificidade da cidade de Porto Velho, do estado? Né? Você está dizendo em questão de questões psiquiátricas, é isso? Você, enquanto membro membro do CAPS, né, vocês iam até a maternidade, hospital público, talvez da Santa Casa da cidade. Essa é o Não, seguinte. então. Na verdade, são duas atuações diferentes, né? Eu fiquei 7 anos na maternidade municipal de Porto Velho, como psicóloga, como orientadora na questão do aleitamento materno. E depois eu fiquei mais 2 anos na saúde pública também, atuando no CAPS Ah, adulto. entendi. São São duas duas atuações diferentes. são duas atuações diferentes. Tá, Mas, mas por exemplo, eu tive situações de mães que precisaram, que estavam parindo, e eu uso o termo parir porque é uma coisa natural, né? A mulher humana, ela também pare, né? Assim como outras sim, espécies, né? Então, eu já tive situações lá na maternidade municipal de Porto Velho que a gente precisou. Eu mesma fui acompanhando uma puérpera que era recém-parida, ela tinha parido no dia anterior e ela entrou, ela já tinha questões psiquiátricas anteriores e eu fui acompanhando ela para o outro hospital, na ocasião o HB, que era o hospital de base lá em Porto Velho, por questões psiquiátricas. Ela fez interrupção da medicação que ela fazia uso durante o período gestacional, por indicações médicas, preservar o bebê, enfim. E ah, aí, tá. no pós-parto imediato, ela entra numa questão muito peculiar e precisou ser encaminhada para o hospital de alta complexidade, que no caso era o hospital de base na situação, né? Ah, entendi. Então, uma parturiente, ela tem o direito de ser acompanhada se ela tiver algum problema psiquiátrico. Então, não é toda parturiente que tenha uma psicóloga à disposição. É. Infelizmente, a saúde pública ainda está engatinhando nisso, né? A gente, por mais que tenha algumas situações específicas, mas, por exemplo, quando a gente, enquanto maternidade, percebe a necessidade de um acompanhamento, por exemplo, psiquiátrico pós, né, nesse estado de puerpério, nós ali na maternidade fazíamos o encaminhamento dessa parturiente, né, dessa puérpera, para outro serviço, que no caso seria da saúde pública, né, da saúde mental, que seria o CAPS, ali em Porto Velho. Uhum, Aqui em São José do Rio Preto, onde eu estou atuando há pouco mais de um ano, né, eu ainda estou me inteirando dessas situações de saúde pública, assim, mas eu tenho mais elementos ali de Porto Velho, onde eu fiquei muitos anos na saúde pública. Né? uhum, Mas essa eu vejo que é uma questão de saúde pública realmente em todos os sentidos, que a gente uhum, precisa sentar e rever algumas situações, né? sim, Inclusive agora eu estava vendo algumas leis novas, né? Sobre essa questão da gestante, da puérpera, né? E em relação a direitos mesmo, né? Eu acho que você tem esse lado do direito também, uhum, e do conhecimento do direito sobre essas questões das gestantes e puérperas, né? Questão de aleitamento, afastamento ao trabalho, enfim. Isso vem uhum. sendo
cada vez mais observado essa necessidade da mãe estar com o bebê no pós-parto. Sim. Porque uma mãe ela pode ser encaminhada pela unidade básica de saúde, ao CAPS, o, eu sempre esqueço o nome. Peraí, vou lembrar. CAPS, o, o, eita, tem um Você quer CAPS, dizer o quê? não é o CAPS, mas é onde o cidadão tem CRAS. CREAS. o CRAS, o CREAS podem encaminhar a gestante para o CAPS, né, tanto o CRAS, o CREAS como a Unidade Básica de Saúde, mas normalmente isso acontece se existe um precedente psiquiátrico, né? Me parece, em que pese sempre haver palestras nas UBS, UBS que eu estou chamando é o posto de saúde, né? UBS, no CAPS, no próprio CAPS, mas não existe uma psicóloga que esteja à disposição da população naquele momento que a gestante vai procurar. Né? Sempre há necessidade de um encaminhamento. E, do jeito que as coisas andam, até ela ser chamada, pode ser que ela já tenha dado a luz. E é engraçado que, quando nós conversamos pela primeira vez sobre isso, eu falei, não, isso precisa ser institucionalizado. O Estado precisa reconhecer essa importância, né? E, e disponibilizar os serviços através de políticas públicas. Lembro que eu fui atrás do vereador aqui da minha cidade, no Juaçu, tem uma amiga que ela faz um trabalho bacana, que pode desenvolver um projeto legal. O cara falou, não, mas eu caminhei não sei quantas bombinhas para Santa Casa. Não estamos falando de bombinha. A bombinha é coisa do século XX. Nós precisamos usar daquilo que nós temos de mais atual, tanto em técnica quanto de tecnologia, à disposição dessas gestantes. Né? Porque, como nós já vimos discutindo aí, o corpo dá sinais de que uma mulher está minimamente apta para gerar, não necessariamente para maternar, né? E a diferença aí nessas esses dois verbos, né? Os dois verbos não conjugam aí no mesmo tempo. Então, Luciano, me parece que pessoas como você, e aqui eu quero saber, né, se o grupo aí que você faz parte, eu sei que o projeto Ninho, eu Ninho falei do bebê. Ninho Ninho do do bebê. Bebê. Eu sei que, óbvio, né, pelo nome eu sei que faz esse tipo de trabalho, mas você faz parte, inclusive, de outro projeto que tem atuado, não como braço do Estado, porque aquilo que é bom o Estado não institucionaliza, mas você também faz parte do grupo SS Brasil, e que esse grupo presta apoio, né? Nesse sentido, começou, óbvio, a atender questões emergenciais na pandemia, mas que, diante da necessidade, acabou se estendendo aí ao longo dos anos. E gostaria que você comentasse aí sobre esses dois projetos aí. São dois projetos, eu diria assim, belíssimos, né? Eu tenho a honra de estar participando, né? Tanto do Ninho do Bebê. O Ninho do Bebê é um projeto criado pela doutora Cláudia Boutros. Ela é pediatra. Ela que
vislumbrou todo esse projeto para atender bebês e acompanhar bebês nessa questão inicial, desse vínculo mãe e bebê e a relação com o autismo, né? Com esse aparecimento precoce de sinais e sintomas de crianças que podem vir a ser autistas, né? E assim, outras questões também. O Ninho é um projeto que hoje vem ganhando, né, um reconhecimento, inclusive até pela IPA. O Ninho acabou de receber um prêmio de reconhecimento pela IPA, que é uma das instituições maiores, né, da psicanálise francesa, e vai receber esse prêmio agora, final de julho, começo de agosto. A doutora Cláudia está indo lá para Portugal, num congresso, receber esse prêmio, que foi esse reconhecimento daí, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar participando no atendimento desses bebês, e esse olhar da psicanálise para esse início da vida, né? Porque hoje se fala muito em método ABA, né? Para atendimento dos bebês e crianças em situação desse espectro autista e dessas situações. Mas a gente não tem só o ABA. A gente tem outras metodologias que podem ser efetivas, mas aí a gente tem uma indústria por trás disso tudo, né, que movimenta milhões. Não sei nem se eu posso dizer isso, mas é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Mas, assim, a gente tem outras situações que podem tratar esse, como é que eu vou falar? Essa questão do autismo em si. E hoje, com Marie-Christine Lasnik, a Lia Batista, né, e outras pessoas que são estudiosas dessa questão das questões precoces dos elementos e sinais do autismo, né, e tem muitos estudiosos aí que vêm estudando essa questão dos sinais e sintomas do autismo, ainda na gestação, e hoje vem se vendo que, por exemplo, a movimentação do bebê intraútero já denota uma situação que pode ser diferente de uma gestação em curso natural, né? Então, hoje já se tem elementos intraútero que podem ser detectados, né? E é lógico que isso tudo está em pesquisa, né? Enfim, mas assim, o Ninho a gente atua muito nesse início da vida, né? Nesse inicial da vida. Então, a gente acompanha bebês de 0 a 5, 6 anos, em grupo de bebês, em atendimento de mães e bebês, inicialmente falando, né? E o outro projeto que eu atuo também é o projeto que, na verdade, é ligado ao SOS Brasil, chama Solidariedade, é um atendimento psicanalítico emergencial. O SOS Brasil é um projeto macro que faz atendimento à população em situação de vulnerabilidade, algum tipo de vulnerabilidade, né? Foi formado por um grupo de psicanalistas, ainda durante a pandemia, que se uniram e foram acolher essas questões psíquicas durante a pandemia, né? Principalmente daqueles bebês que estavam sendo separados das mães, no processo da pandemia lá em Manaus, começou com aquilo tudo, e depois ele deu continuidade, né? Com a Alice Elizondo, o Laszlo Ávila, a Marli Terra Verde e outros tantos profissionais que estão ali à frente do SOS Brasil, tá? Não quero ser injusta aqui com os profissionais que participam ali, mas tem muita gente, muitos psicanalistas que fazem parte desse projeto, e é um projeto macro. Eu estou no projeto Solidariedade, que é um outro projeto também a par ali do SOS, que faz também atendimentos emergenciais à população em situação de vulnerabilidade, né? Então, são projetos que estão atuando junto à psicanálise e os atendimentos, sejam de bebês, sejam de adultos, né? Legal. Eu lembro que
das primeiras vezes que nós conversamos sobre o ninho do bebê, é claro que você pergunta, né? Mas o ninho é da mãe, é do bebê ou ele é dos dois? Tá? É. Aí você respondeu de forma brilhante que o ninho é dos dois. Bom, você falou aí que você gosta de olhar, tem um olhar especial para a mãe. Né? Agora vamos já caminhando para o final, eu gostaria que você falasse sobre a importância da alimentação. Tá, existe uma importância, né? A importância é o pressuposto básico, né? Mas aí você tocou na questão do autismo, né? E eu não vou entrar nessa questão porque eu não tenho muito embasamento nesse sentido, mas me parece que o, o leite materno, a amamentação também extremamente importante na questão do aspecto. Tá? Mas eu não vou entrar porque eu, particularmente, não tenho dados científicos sobre isso. Apenas uma intuição minha. Mas é diferente, né? A criança que é amamentada e aquela que foi tirada da amamentação cedo, né? É, é uma situação delicada essa, né? Eu vejo que um bebê que foi gerado, gestado, desejado por uma mãe, um pai, né? Sejam eles mãe e pai juntos ou separados, inconscientemente falando, existia um desejo de que aquela criança viesse, né? Mesmo antes dessa mãe desejar ou desse pai desejar, né? Existia um desejo inconsciente de que aquela criança viesse, né? E, então, assim, eu vejo que é um passo muito delicado da gente entrar, porque um ser humano, eu costumo dizer que um ser humano é tudo que ele é, por tudo aquilo que ele recebeu e por tudo aquilo que ele não recebeu, né? Tem uns que vão receber muito e que, né, vão reagir pelo muito que receberam, pelo excesso. Tem uns que receberam pouco e vão seguir nesse pouco que eles receberam e vão ser muito resilientes nesse sentido. E Uhum. tem uns que não receberam nada, que foram abandonados, que foram, por exemplo, deixados, né, à sorte. Eu, por exemplo, na maternidade municipal, o tempo que eu fiquei ali, eu vi bebês, por exemplo, a gente receber bebês que foram abandonados à sorte, na lixeira ou por alguém, ou pela mãe, né? E foram deixados ali e que a gente tinha que dar andamento nisso, né? Então, são situações muito sensíveis da gente tratar, né? Mas o ser humano é aquilo que ele recebeu. Uhum. Independente daquela mãe que acolhe, seja ela gerando da barriga, seja ela recebendo esse bebê em adoção, né? Uhum. Um bebê que chega é sempre dotado de alguma forma, né? Sim. A gente não porque gerou, né? Não porque a gente gestou 9 meses, a gente tem obrigação de amar, né? O amor é um afeto construído, né? Uhum. Independente da via de acesso que a gente tenha a essa criança, É. seja pela barriga, né? De uma gestação natural, seja num processo de adoção, eu vou acolher aquela criança. Então, o afeto é uma coisa que eu vou construir a partir daquilo ali, né? Independente da via que ele chegue para mim. A linguagem ela é tão importante e tão determinante porque tudo passa pela linguagem. Tanto o acolhimento ou a rejeição, antes de ser traduzida, traduzido, né, em ações,
ele primeiro passa pelo processo da linguagem. Tá? O bebê que está sendo gestado, gerado, ele primeiro é falado. Né? Olha, a psicanálise ela dá uma importância significativa para a questão da linguagem. Né? Por quê? Aquilo que é falado pode, e aqui eu não estou mistificando nada, nem mitificando nada, nem espiritualizando coisa nenhuma, mas está provado que a linguagem pode, e ela é determinante, não só para a qualidade daquela gestação, mas também para toda uma vida. Quantos pacientes nós temos, seja na psicologia, seja na psicanálise, que nos procuram ou tem alguma dificuldade porque no ventre, vou usar um termo pesado, mas é o termo, né? Não posso, não tenho o que fazer, que aquele feto, né, gerado, está sendo gerado, gestado, ao invés de ser bendito, no sentido de do pai, da mãe falar bem, né, porque eles, aquele, aquele feto ele é maldito, no sentido de que nem o pai nem a mãe falam bem, né, daquela criança. Né? E por isso nós estamos vendo adultos problemáticos e enchendo aí os consultórios, as clínicas, os setting analíticos aí do pessoal. Bom, Luciana, o bom da a pandemia nos trouxe a clareza de que a consultoria pode ser prestada ainda que à distância. Se alguém que assistir essa live posteriormente ou agora quiser ter uma consultoria com você, né, não necessariamente precisa estar gestante, gerando, mas eu estou me planejando com meu marido, com meu companheiro, com a minha companheira, daqui, sei lá, 6 meses, né? Como que, e até é bom que isso seja feito, né? Como alguém pode te procurar aí? Essa é uma coisa, é uma pergunta muito interessante, né, Luiz? Porque as gestações elas acontecem de série de formas, né? Seja natural, seja uma fertilização por um desejo manifesto ou por um desejo inconsciente, né? E muitas vezes aquela mãe que às vezes engravida sem querer, talvez existisse um desejo inconsciente naquela gestação, né? E eu gosto muito dessa atuação do público materno-infantil, porque traz muito a minha prática clínica, né, da minha vivência profissional, e eu procuro muito aliar, né, essa vivência da minha prática na maternidade com a minha prática clínica, né? E então ouvir mães com bebês, sem bebês, com desejo de gerar, de gestar, para mim é muito prazeroso, né? Porque é muito familiar. E é uma situação muito peculiar, que tem mães que querem gerar e não conseguem, tem mães que estão gestantes e não conseguem gestar, né? Tem mães que vão parir e não vão conseguir gestar e acolher esse bebê. Então, tudo isso é muito peculiar daquela vivência, daquela mãe e daquela situação, né? Então, cada escuta, eu volto a dizer, é única, né? Daquele processo, né? Não tem como a gente falar, existe um protocolo para isso ou para aquilo. São situações peculiares mesmo. Agora mesmo lá no projeto, a gente estava acompanhando uma mãe, né? Que chegou para a gente no projeto com uma bebê de 1 mês e pouquinho,
E essa bebê que ela traz agora, né? Ela teve uma perda de uma filha com 9 anos há 7 anos atrás, né? E foi uma filha que ela perdeu com um câncer que foi extremamente invasivo, ela perdeu em pouquíssimos meses. E assim, ela não pôde falar sobre essa perda, falar, né? Então ela passou durante 7 anos vivendo esse luto interno, aquela coisa muito sofrida. E hoje ela tem essa outra criança e ela chama essa outra criança, inconscientemente falando, daquela outra que ela perdeu. Então é um Uhum. processo muito doído, muito dolorido. Então eu volto a dizer, cada processo, cada mãe que chega, chega de uma forma, chega com uma dor. Inevitavelmente a gente vai reviver as questões anteriores, sejam de outras gestações, sejam da gente mesmo, enquanto filho, né? A gente vai se deparar com essas questões muito peculiares. Então a escuta é muito fina, né? E precisa de uma sensibilidade para escutar isso. Então Uhum. é uma escuta que me traz muito prazer, né? Além dos elementos que eu tenho de vivência com esse tempo todo, de maternidade, de escuta nos processos que eu tenho, me traz muito benefício de ouvir pelas questões de elementos que eu já tenho anteriores, né? Mas uma escuta diferenciada e qualificada faz toda a diferença para essa mãe. Porque ela não precisa, tudo que ela menos precisa ser julgada, né? Ela precisa ser Uhum. acolhida, né? Se Uhum. ela chama essa outra criança que chegou do nome da menina anterior, ela precisa ser acolhida, porque Uhum. tem dor ali. Sim, sim, sim. Acho que é aí que a psicologia se encontra, talvez, com esse início do aleitamento, da maternidade, que não é só um aleitamento. Existe uma história anterior que precisa ser olhada e que precisa ser acolhida, né? Entendi. E Luciana, como uma pessoa que, né, como que alguém que queira uma consultoria pode encontrar você? Nas suas redes sociais? Os atendimentos são feitos pela consultoria de aleitamento materno ou presencial ou online. Hoje, Uhum. um dos benefícios que a gente tem é fazer o atendimento online, que isso a pandemia só é, é, trouxe de uma maneira mais efetiva, mas, por exemplo, os atendimentos psicológicos online a gente já fazia antes da pandemia, como psicóloga, né? E Uhum. o nosso conselho até já reconhecia. Mas, por exemplo, Uhum. pós-pandemia, a gente tem Uhum. uma aceitação mais fácil e melhor dessa consultoria de aleitamento materno, inclusive online, né? E de muitas questões que a gente consegue atender online. Eu já fiz vários atendimentos de mães e orientações de consultoria online, né? E que o processo flui e que vai muito bem. É lógico que, por exemplo, intervenções, por exemplo, uma laser terapia, né? Às vezes a gente precisa estar presencial ali, até pelo uso da situação que a gente tem, mas tem muitas situações que podem ser resolvidas online, né? O meu Instagram, ali no meu Instagram tem o link para atendimento Uhum. e agendamento dos atendimentos. Seu Instagram é @psilucianapereira. Tá? Isso mesmo. Hum, Se quiser aí uma consultoria, não necessariamente uma consultoria, mas quem quiser ser paciente da Luciana, né, enquanto psicóloga, também fique à vontade para procurá-la. Luciana, obrigado. Eu tento não participar do debate, mas às vezes é inevitável. é. Coça, comicha, né, mas você abrilhantou aí o AGL Convida. Lembrando que a AGL Convida é uma parceria da Academia Guaçuna de Letras, o Estúdio FBJ e o Grupo Inspirados. Muito obrigado. Né? Essa conversa não termina por aqui, porque tem várias questões, né, que o aleitamento puxa, inclusive, né, na nossa conversa privada, inclusive a
qualidade da merenda escolar. Isso mesmo. A qualidade da merenda escolar é de suma importância para a futura mamãe e, consequentemente, para o ser que virá à existência. Então, Amém as nossas discussões, né, Luiz? a Luciana, né, além de amiga, é minha irmã. Nós temos caminhado algumas milhas juntos Uhum. e é muito bom caminhar com você. Obrigado por tudo, um abraço, ainda que virtual. Espero que tenhamos outros diálogos tão importantes quanto esse. Tá? Fico grata pelo convite, Luiz, mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade e o espaço da gente poder falar um pouco mais sobre essas questões tão sensíveis, né? Que é o início da vida de um ser humano. Porque nós que atuamos na clínica também, enquanto psicanalistas, a gente sabe a escuta que a gente tem, né? Que muitas vezes vai remeter a questões do início da vida. Né? Sim. Então, o ser humano é aquilo desde que aquilo que ele está sendo formado na barriga. Sim. Só para falar, a Luciana fez elaborou um material muito bacana, um material informativo, né? Que eu a encorajei publicizar esse material devido à importância e devido à objetividade. Quem quiser ter acesso, né, pergunta sobre aleitamento, a importância do aleitamento para a mãe, a importância para o bebê, né, para a saúde física, psíquica da criança, né? Porque, como nós vimos, envolve também uma questão nutricional. Né? Entra aí nas redes sociais da Lu e peça a ela esse material. Mas eu ainda encorajo para que você publique esse material. Bom, um beijo, até mais. Boa noite. Boa noite.